Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai dar umas dicas, sobre as novas regras, de muitas dúvidas que surgem de quem vai se aposentar, porque as novas regras que entraram em vigor há mais de 2 anos com a reforma da Previdência, que está em vigor desde 13 de novembro de 2019 e trouxeram muitas dúvidas para os trabalhadores que sonham pedir aposentadoria ao Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS, e até para aqueles que recebem benefícios. Bom, para esclarecer estes questionamentos, eu vou responder as dúvidas mais comuns e, com isso, esclarecer para muitas pessoas. Bom, ainda é possível aposentadoria para mulheres com 30 anos de contribuição e para os homens com 35 anos? Bom, após a promulgação da reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir. Por isso, foi aplicada a forma gradual às regras de transição para quem já contribui com o INSS. Essa regra, ela serve para que o trabalhador não seja tão prejudicado pelas mudanças na legislação. A reforma estabeleceu a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres requererem o benefício, mas criou algumas regras de transição para quem já estava no mercado. Então, a gente tem a aposentadoria por pontos, em que se considera a soma da idade e do tempo de contribuição. A gente tem, por exemplo, a idade mínima, que exige 6 meses a mais de idade para cada ano, até chegar a 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. De pedágio de 50%, no caso de quem estava há menos de 2 anos de pedir o benefício, em 2019, exige-se que se recolha mais 50% do tempo que faltava. Foi criado também o pedágio de 100%, onde exige-se 30 anos de contribuição e 57 anos de idade para a mulher e 35 anos de recolhimentos e 60 anos de idade para os homens, mais o dobro do tempo que faltava em 2019, que foi a data da reforma. Então, é preciso ver o que é mais vantajoso em cada caso. Então, por isso, a pessoa precisa fazer os cálculos. Não pode errar na hora de pedir aposentadoria. Vejo todos os dias pessoas que se arrependem de não ter feito os cálculos com especialistas antes. Esse é um erro que vai custar muito caro. Você tem que lembrar que você vai receber aposentadoria até os seus últimos dias, em uma fase delicada da sua vida. E diminuir o seu orçamento por causa de um erro que poderia ser evitado é realmente muito triste. Bom, eu posso manter o convênio médico da empresa quando me aposentar? Sim, mas o aposentado, ele precisa ter adquirido o plano no tempo de serviço junto aos demais empregados, ter sido descontado durante o trabalho uma parte do convênio, ou seja, a empresa pagava uma parte e você outra parte do convênio, e não somente exames e consultas durante o tempo de atividade e pagar integralmente o valor do convênio ao se aposentar. Bom, eu posso acumular benefícios? Há direito à pensão por morte do cônjuge ou companheiro, mesmo acumulando com aposentadoria pelo seu trabalho. Mas após a reforma da Previdência,
que foi promulgada em novembro de 2019, há um critério de cumulação com redução da renda de menor valor. Isso quer dizer que, no caso de acumular pensão por morte com aposentadoria, o segurado ficará com a renda mais vantajosa integralmente. Sobre o outro benefício, haverá um cálculo de redução progressiva distribuída de acordo com as seguintes faixas: 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos e 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. No caso da pensão por morte, além do redutor de acumulação do benefício, existe ainda a regra que diminui a própria pensão, que deixou de ser 100% do que o segurado ganhava. De acordo com as novas regras, o benefício passou a ser 50% mais 10% por dependente, o que dá 60% para viúva ou viúvo e 10% para os demais dependentes, incluindo o próprio cônjuge ou companheiro, totalizando no máximo 100% do valor do benefício. Acumular 2 aposentadorias também é possível, quando essas são de regimes previdenciários diferentes. Então, 2 regimes diferentes significa dizer quando provém de um regime público e outro particular. Então, por exemplo, um professor que trabalhou em escola privada e também é servidor poderá se aposentar pelo INSS pelo regime próprio de previdência. Bom, eu posso ser demitido perto de me aposentar? Bom, a estabilidade do trabalhador em vias de se aposentar depende da convenção coletiva de cada categoria profissional. Essa estabilidade, ela não está prevista na legislação previdenciária nem na trabalhista. Há convenções firmadas entre patrões e empregados que estabelecem a estabilidade aos que estão há 12 meses de atingir as condições de pedir o benefício ao INSS, outras a 18 meses e outras a 24 meses, 36 meses. Portanto, essa questão ela deve ser analisada caso a caso. Não há uma regra única a ser aplicada. Bom, tenho mais de 65 anos. Eu tenho que declarar imposto de renda? Se o aposentado estiver dentro do limite de isenção do imposto de renda, em princípio, ele não precisa declarar. Quem teve rendimentos rendimento anual superior a R$ 28.559,70 deve prestar contas. Bom, vale ressaltar que esse aposentado, se tiver bens em seu nome, ele terá que declará-los no imposto de renda, mesmo estando dentro do limite de isenção. Nesse caso, está obrigado a declarar quem tinha bens em 31 de dezembro de 2021, como um imóvel com um valor acima de 300 mil. Ainda deve apresentar a declaração quem teve 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Bom, dona de casa, ela pode se aposentar? Para ter direito a uma aposentadoria do INSS, a dona de casa, ela precisa contribuir para a Previdência Social com uma alíquota que pode ser 5% sobre o salário mínimo nacional, se ela pertencer a uma família de baixa renda, o equivalente a R$ 60,60 por mês em 2022. Vale destacar que nessa modalidade é preciso que ela seja inscrita no CAD único, né, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, tendo sua situação atualizada nos últimos 2 anos. Sua renda familiar mensal deve ser até 2 salários mínimos, ou seja, até R$ 2.424, valores recebidos do Bolsa Família não entram no cálculo da renda.
Além disso, a dona de casa não pode ter renda própria de nenhum tipo. O valor da aposentadoria concedida pelo INSS será de um salário mínimo nacional, hoje equivalente a R$ 1.212. Outra opção de contribuição é pela alíquota de 11% sobre o salário mínimo para as donas de casa que não se enquadram em famílias de baixa renda. Recolhimento de R$ 133,32 por mês em 2022, sendo também de um salário mínimo o valor do benefício pago pelo INSS. Convém recolher mais? Bom, muitos trabalhadores que se aproximam da aposentadoria têm dúvidas sobre recolhimentos. Vale a pena aumentar minha contribuição faltando pouco tempo para a aposentadoria? A resposta é depende. É necessário fazer o cálculo do impacto que esse aumento da contribuição fará no resultado final do benefício. Então, vale lembrar que a reforma da Previdência, ela foi promulgada em 2019, novembro de 2019, e o cálculo da aposentadoria passou a considerar a média de 100% de todos os salários de contribuição de julho de 94 em diante. Assim, aumentar a contribuição faltando pouco tempo talvez não faça diferença significativa na média final. Bom, é verdade que o INSS não transforma auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, se a pessoa ainda for muito jovem? Bom, isso não é verdade. Se a perícia médica da Previdência Social concluir que o trabalhador está incapaz total e definitivamente para o trabalho sem chance de reabilitação profissional, adaptação para exercer outra atividade laboral, o trabalhador afastado pode sim ser aposentado por invalidez, independentemente da qualidade que tiver. Mas essa conclusão vai depender de uma análise pericial. Bom, eu posso levar tempo do INSS para o Estado? Sim, é possível. É preciso solicitar a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, no INSS, que pode ser pelo portal Meu INSS, e em seguida levá-la para somar a previdência do serviço público. E também pode fazer o contrário, que é levar o tempo do serviço público para o INSS. Bom, nunca recolhi. Eu posso me aposentar? Nunca contribuí para o INSS, mas ouvi dizer que posso receber um salário mínimo de benefício. É verdade? Tem direito a receber ajuda de 1.212 do governo, ou seja, no valor do salário mínimo, as pessoas que têm deficiências independentemente da idade, e os idosos de 65 anos ou mais que comprovem não ter meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. É preciso ter renda familiar por pessoa de até 25% do piso nacional, que é R$ 303 por pessoa, ou até 50%, que é R$ 606, se comprovar necessidade de gastos com medicamentos e fraldas. Bom, o período trabalhado como jovem aprendiz em uma empresa conta como tempo para aposentadoria? Sim, se esse período estava registrado com vínculo empregatício. O tempo que um trabalhador passou na condição de aluno-aprendiz de uma escola técnica conta também para a contagem de tempo para o INSS, desde que o jovem tenha recebido material didático, uniforme ou outros materiais às custas do orçamento público. Tempo de estágio, no entanto, não conta como tempo de contribuição. Serviço militar conta para o INSS? Outra dúvida muito comum entre os trabalhadores em vias de aposentar é: o tempo em que prestei de serviço militar obrigatório conta como tempo para efeito de aposentadoria? É reconhecido pelo INSS? A resposta é sim.
o tempo de serviço militar conta como tempo de contribuição, sendo necessário ao trabalhador apresentar o documento de reservista no momento de requerimento do benefício ou a certidão de tempo de contribuição, se esse tempo foi superior a 1 ano. A empresa onde trabalho faliu. E agora? Bom, para fins de aposentadoria, é necessário ter um indício de prova material contemporâneo à época da atividade, como carteira de trabalho, ficha de registro de funcionário, recibos de pagamentos. Se o período de trabalho está no sistema do INSS, que é o CNIS, mesmo que a empresa tenha falido, o tempo será considerado. Somente será necessário buscar documentos se o vínculo estiver rasurado na carteira ou informações estiverem incompletas no CNIS. Caso não estejam completas, peço extrato analítico do FGTS na Caixa. Bom, se o aposentado morrer, os herdeiros terão que pagar pelo empréstimo consignado feito pelo aposentado antes da morte. Bom, vai ser descontado da pensão por morte esse valor. Se tiver, dependendo dos habilitados, a pensão por morte, sim, a dívida poderá ser cobrada dos herdeiros. No entanto, ao requerer a pensão por morte, o beneficiário ele vai ter esses dependentes, né? Vai sair sem o desconto do consignado. O que pode ocorrer é o banco cobrar os herdeiros do segurado falecido de outra forma. Neste caso, é importante conferir se houve contratação de seguro, porque aí nesse caso, esse seguro ele quita. E no caso de idosos, esse seguro está incorporado à contratação do empréstimo. Bom, durante muito tempo recolhi o INSS sobre o teto. Hoje sou aposentado e recebo pouco mais de um salário mínimo. Qual a razão? O motivo de um aposentado que pagou contribuições maiores receber pouco mais que o piso nacional depende do cálculo da aposentadoria. Pode ter sido aplicado o fator previdenciário, que é um redutor de benefício de quem se aposentou ou jovem mesmo após anos de trabalho. Os recolhimentos maiores também podem ter sido feitos antes de julho de 94. Então, você precisa fazer uma análise para você saber se o cálculo da renda inicial está certo ou errado. Além disso, os reajustes dos benefícios maiores nos últimos anos, eles têm considerado apenas a reposição da inflação. Por um período, o mínimo teve aumento maior, né, o ganho real. Então, isso gerou um achatamento da renda de quem ganha mais. Bom, eu posso me aposentar e continuar trabalhando e recolhendo ao INSS? Isso vai aumentar o valor da minha aposentadoria depois? Bom, após se aposentar, a pessoa ela pode continuar trabalhando desde que seu benefício não tenha sido concedido por invalidez. Porém, os recolhimentos feitos ao INSS após se aposentar não serão contados para aumentar a renda do beneficiário. Bom, eu tenho um filho com deficiência que ele é meu dependente. Se eu morrer, o INSS vai pagar benefício a ele por toda a vida? Sim, enquanto esse filho permanecer na condição de pessoa com deficiência. Os pais podem, desde já, cadastrá-lo como dependente no Instituto. A partir daí será realizada uma avaliação, aí vai ser feita toda uma avaliação, vai ser uma equipe, vai ser feito por uma equipe para ver se ele pode ou não ter direito a benefício. Bom, e o MEI, né? Como é que fica o MEI? Ele paga e ele vai ter direito à aposentadoria. Agora, precisa ver se o valor que esse MEI está pagando vai valer a pena, porque às vezes ele pagou muitos anos e na hora de
por um salário alto e aí ele fica o quê? Recolhendo baixo e acaba contando apenas, né, com o piso do benefício por acreditar que o valor pago mensalmente será suficiente para uma aposentadoria equivalente aos seus ganhos. Então, nem sempre precisa tomar cuidado com isso. Bom, é necessário contratar um advogado quando eu for me aposentar? Recomendo que mesmo nas situações administrativas você conte com o auxílio de um advogado especializado. Isso permite uma conferência dos documentos e facilita a obtenção da sua aposentadoria. Quando necessário, seja por negativa injusta, interpretação incorreta das informações ou para acelerar a decisão, a via judicial pode ser uma opção. Bom, o INSS paga atrasados a partir de que data? De quando ele libera o benefício ou de quando foi feito o pedido? O segurado que tiver o benefício concedido após mais de 30 dias de espera, ele tem direito de receber atrasados, que são os pagamentos mensais que deveriam ter recebido desde a data do protocolo ou o pedido do INSS até a concessão. O dinheiro é pago junto à primeira parcela do benefício. Se a espera for superior a 45 dias, os atrasados são corrigidos pela inflação. E uma outra questão também que é muito importante é a pessoa que vai pedir. Muitas vezes a pessoa acaba errando o tipo de aposentadoria e ela tem algum tipo de deficiência e ela não se dá conta, porque a aposentadoria do deficiente ela tem muitas vantagens, principalmente porque ela exige um tempo menor, ela exige uma idade menor, se for por idade, se for por tempo de contribuição, que ainda na aposentadoria do deficiente existe, o tempo é menor. Agora, você precisa saber pedir, você precisa frisar quais são, porque às vezes a pessoa tem vários problemas, mas ela acha que apenas um problema é o principal e que os outros não dão direito. Enquanto que se ela demonstrar todos, ela tem mais chances de ganhar essa aposentadoria. Então, a pessoa tem problema na coluna e no joelho, mas ela só fala do problema na coluna, mas ela esquece do joelho. E somando o problema da coluna ao do joelho, as chances dela obter essa aposentadoria do deficiente são bem maiores. Então, você precisa, de preferência, contar com uma ajuda especializada para te demonstrar, para te auxiliar. E essa aposentadoria do deficiente, ela conta com 2 perícias ainda. A perícia médica e a pessoa ainda passa por avaliação social. Então, precisa acompanhar as datas, porque o INSS costuma soltar um pouco em cima da hora as perícias e se a pessoa não estiver acompanhando, ela acaba perdendo. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.